Olá, começa agora o programa Vida e Saúde, para te ajudar a viver com qualidade. Vocês devem ter percebido que o número de pessoas que buscam uma dieta equilibrada está crescendo a cada dia que passa. Mas como não extrapolar os cuidados e acabar metendo os pés pelas mãos? Hoje eu recebo a nutricionista Patrícia Genaro para tirar as nossas dúvidas sobre as vantagens e desvantagens de uma dieta sem glúten e sem lactose. Oi, Patrícia, é um prazer recebê-la aqui no programa, nosso primeiro programa. Para começar, eu gostaria de saber o que é o glúten, porque a gente vê em todas as embalagens, contém glúten, não contém, mas o que é essa substância? O glúten é uma proteína, tá? E essa proteína, ela é uma proteína dos cereais. E ela está contida no trigo, na cevada, no centeio e na aveia. E quais são os problemas mais comuns relacionados ao glúten? O problema mais comum relacionado ao glúten é a doença celíaca. É uma doença que você tem alergia à proteína do glúten. E é possível você adquirir isso depois da vida adulta ou você já nasce com essa deficiência, né? Não, é possível você adquirir isso depois da vida adulta. E como que a gente sabe que é deficiente ao glúten, que a gente tem uma alergia? Na verdade, existem vários sintomas, né, para comprovar essa alergia. Uma delas é perda de peso muito abrupta e rápida, né? Anemia, né, porque você tem, na verdade, a proteína. Essa alergia, ela causa uma descamação das células do intestino, né? O que faz com que a absorção dos outros nutrientes fiquem prejudicadas. Então, por isso que você emagrece tão rápido. E, além disso, você tem sangramento no intestino. Então, você também perde sangue e, por isso, você também pode ter anemia. E quem não tem a intolerância ao glúten, né? Quem não é celíaco, existe mesmo esse mito que as pessoas incham mais com o glúten? Ou quem é celíaco também pode inchar ao invés de emagrecer muito? Na verdade, quem é celíaco, você percebe bastante, né? Por causa do emagrecimento, tá certo? Agora, existe uma intolerância leve ao glúten, mas não são todas as pessoas que têm, né? E isso, você tem que fazer, na verdade, um exame de sangue, tá certo? Para você determinar se você realmente tem essa alergia ao glúten. E esse exame de sangue, ele chama antigliadina. Então, se você apresenta esse antígeno dentro do seu organismo, é porque você tem alergia a essa proteína. O glúten, ele é um nutriente essencial para o nosso organismo, porque muita gente tira da alimentação, né, sem um acompanhamento médico. Ele é essencial? O glúten em si, a proteína, ele não seria essencial, mas como ele está contido nos alimentos principais, então ele se torna essencial, né? Então, o pão, que é feito de trigo, né? Aveia, centeio, biscoito, bolacha. A indústria alimentícia, ela utiliza desses alimentos para fazer, né? Para você processar todos esses alimentos. Então, não tem como você retirar o glúten da alimentação sem retirar todos esses alimentos. Não, e tudo tem glúten, né? Tudo se a gente for glúten. Retirar, é uma dieta, assim, muito restritiva. Muito restritiva, né? Quais são as vantagens apresentadas com essa retirada? Quando a pessoa tira da alimentação, tem alguma vantagem? Se você é uma pessoa que tem a doença celíaca, obviamente que você tem vantagens, né? O seu intestino, então, se recupera e você recupera seu peso e você segue uma vida normal. Agora, se você não apresenta essa alergia, na verdade não tem vantagem nenhuma, né? Eu acho que é mais desvantagem para o seu bolso, porque os alimentos que não contêm glúten são alimentos que não são baratos, certo? Para se fazer, né? Para se comprar, para se adquirir. Então, não vejo necessidade. Patrícia, algumas famosas são adeptas à dieta sem glúten. Vamos conferir para depois a gente comentar sobre isso.
Depois dessas informações, você acha que essas mulheres influenciam quem está em casa assistindo, que deseja ter um corpo daquele? Elas podem até cortar o glúten da dieta sem uma orientação médica? É claro que elas influenciam, porque elas são formadoras de opinião, né? Mas eu acho que a gente tem que, como pessoa pública, precisa tomar bastante cuidado com o que a gente fala e com o que a gente faz, uma vez que elas estão dando exemplo, né? E a gente sabe que, obviamente, que você vai emagrecer se você tirar glúten da sua alimentação, né? Porque você vai tirar todos os alimentos ricos em carboidratos. Sim, é isso que eu ia te falar, porque assim, às vezes a pessoa não está emagrecendo porque ela tirou glúten, ela está emagrecendo porque ela parou de comer, né? Exatamente, porque ela parou de comer todos os alimentos que são fontes de carboidrato. E aí é óbvio que você emagrece, tá certo? Então não é todo mundo que pode tirar o glúten da dieta? Não, não é todo mundo. Não é necessário tirar glúten de todo mundo. Agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Vida e Saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, hoje recebendo a nutricionista Patrícia Genaro. Patrícia, você acha que a lactose também, além do glúten, ela não é necessária na vida adulta, como muitos profissionais andam dizendo por aí? Na verdade, não é a lactose que não é necessária, né? O problema de se retirar a lactose da alimentação é que você vai tirar os leites e os derivados, que também são fontes de cálcio e um nutriente muito importante para a saúde óssea. E quais são os benefícios da lactose? Na verdade, a lactose, ela é um açúcar, como qualquer outro, né? Ela é o açúcar do leite, assim como a glicose é o açúcar do pão, né? Então, o benefício da lactose seria o mesmo benefício da glicose do pão. Tá certo? Agora, se você retira, como eu já disse, a lactose da sua alimentação, você também estará retirando o cálcio junto, né? E aí este é o problema. E o que pode acontecer com as pessoas que tiram a lactose da alimentação? Então, o que pode acontecer é a diminuição do consumo de leite e a diminuição do consumo de cálcio, né? E isso aumenta muito os riscos da gente desenvolver osteoporose, que é uma doença que é a diminuição da massa óssea, que é muito comum em mulheres após a menopausa, né? E que você vai desenvolver isso, na verdade, lá no início da sua vida, da sua terceira idade. Então, para complementar isso que você está falando, vamos conferir agora as estatísticas dos problemas que podem ocorrer com a retirada do leite da nossa alimentação. O cálcio é fundamental para o funcionamento do organismo. Sem ele, os músculos não conseguiriam contrair corretamente, o sangue não coagularia e os nervos não transmitiriam mensagens entre si. Mas a principal função do cálcio é a construção e manutenção dos ossos. Dentre as doenças ósseas, a mais comum de se encontrar é a osteoporose, que é uma doença metabólica sistêmica que acomete todos os ossos. Entre os fatores que levam à doença, que por sua vez é assintomática, estão a genética, tabagismo, consumo de álcool, entre outros. Mas o fator principal é uma alimentação deficiente em cálcio. 10 milhões de brasileiros sofrem de osteoporose. 1 a cada 3 mulheres com mais de 50 anos tem a doença. No Brasil, a cada ano ocorrem cerca de 2,4 milhões de fraturas decorrentes da osteoporose. E cerca de 200 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência dessas fraturas. Ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Uma alimentação rica em cálcio até os 35 anos é de suma importância, pois assim será construído um tecido ósseo mais denso, reduzindo o risco de osteoporose. É muito perigoso, né, Patrícia? E o cálcio, ele é muito importante, principalmente para as mulheres, né? Exatamente, principalmente para as mulheres que estão na pós-menopausa, né? Na verdade, o que acontece? É importante que a gente consuma cálcio durante a nossa adolescência, né? Até os 30 anos, porque até os 30 anos nós vamos fazer uma poupança de cálcio, porque envelhecer, dentro do processo, na verdade, de envelhecimento, a gente tem perda óssea, que é fisiológica, que é normal do nosso organismo. Só que se a gente não fez uma poupança boa de cálcio, essa perda na terceira idade, na velhice, né, ela vai influenciar, você vai perdendo até você chegar, então, no nível que os ossos estão fracos e eles podem fraturar sem impacto, que a gente chama. E para quem tem uma deficiência, né, quem é intolerante à lactose, quais alimentos podem ser substituídos? Na verdade, quem é intolerante à lactose,
Primeiro, eu acho que é importante a gente falar assim, o que é ser intolerante à lactose? É você não produzir a enzima que quebra essa lactose, né? Sim. Então, se você é realmente intolerante, para isso você precisa fazer um exame, né, de teste de tolerância à lactose. Você vai no laboratório, você vai tomar uma dose alta de lactose e depois você vai medir isso no seu sangue para saber o quanto você conseguiu absorver, né? Se você pouco absorveu, é porque você é intolerante, então, à lactose. Se ficar constatado que você é intolerante, você retira, então, o leite da alimentação e os derivados, tá certo? E você precisa suplementar o cálcio para essas mulheres ou para essas pessoas que são intolerantes. Tá certo? Não tem como você adquirir de outros alimentos, fontes de outros alimentos. Primeiro porque dizem, né, óbvio, o cálcio, ele está presente em verduras verdes escuras, no brócolis, no feijão. Então as pessoas falam, não precisa comer leite derivado para conseguir cálcio. Na verdade, o que acontece? Esses alimentos, verduras verdes escuras, feijões, eles contêm fitatos e oxalatos, que a gente chama de antinutrientes, que impedem a absorção do cálcio no organismo. Então eles têm bastante cálcio, mas a gente não pode chamar esses alimentos como fonte de cálcio, porque a gente não absorve o cálcio desses alimentos como absorveria dos leites e derivados. Então, por isso que a gente precisa suplementar o paciente ou o indivíduo que tem intolerância à lactose. E quais são os sintomas de quem tem intolerância à lactose? Bastante flatulência, né? Distensão gástrica, distensão abdominal, cólica. Então, isso é bastante presente. E dependendo da gravidade, a gente pode ter até presença de diarreia. E tem muita gente que descobre também só depois da vida adulta, né, que tem intolerância à lactose. Exatamente. O que acontece? A intolerância à lactose, ela pode ocorrer mais tarde, principalmente em idosos. Por quê? Porque quem produz a lactase é o teu intestino. E com o passar do tempo, as suas microvilosidades do seu intestino, o tecido ali do seu intestino, ele vai envelhecendo e ele vai descamando. Então fica mais difícil de você produzir a enzima e absorver esse nutriente. E às vezes as pessoas que adotam essa dieta sem leite, sem lactose, quando elas voltam, né, a tomar, quando elas percebem que o organismo está precisando daquilo e voltam, elas se tornam intolerantes também, né? Elas se tornam intolerantes por um pequeno período de tempo, né? Na verdade, é só o tempo do seu organismo se acostumar novamente a produzir aquela enzima, né? Porque o seu organismo, ele é inteligente. Quando você come uma dieta gordurosa, ele vai produzir bastante sais biliares, sais pancreáticos, que são enzimas, que são sucos digestivos que ajudam a degradar a gordura. Se no outro dia você come um alimento menos gorduroso, um almoço menos gorduroso, ele produziu a mesma quantidade de enzima, tá certo? Então, na verdade, ele vai ter que se adaptar novamente a esse nutriente, mas não que ele fique intolerante para sempre, tá certo? É uma questão apenas de tempo de adaptação do organismo. Agora, respondendo a dúvida da maioria das meninas em casa, o leite realmente engorda? Na verdade, tudo engorda se você comer em excesso, né? O ideal que você coma de leite derivado ao dia seria, a gente chama de 3 porções ao dia. Então, o que seria isso? Por exemplo, uma fatia de queijo, um copo de leite e um copo de iogurte. Você comendo esses alimentos durante o dia, então você tem a certeza que está comendo a quantidade de cálcio adequado para a sua dieta, sua vida saudável. E qual o tipo de leite que você indica? O melhor tipo de leite é aquele pasteurizado, porque você usa a pasteurização como forma de conservação do leite. Você não precisa adicionar nenhum conservante nele, né, para ele durar na geladeira. Então, o melhor seria o pasteurizado. Porque tem em muitos lugares a gente vê as caixinhas falando que está sem conservante, mas é mentira, né? Não, esse tipo de leite, eles utilizam conservante, obviamente, né? E a retirada do ar, né, da embalagem também é uma forma de conservar o alimento. Mas não tem como você conservar ele por muito tempo, a não ser que você coloque conservantes, estabilizantes, né? Coisa que o leite pasteurizado não tem. E para finalizar, essas dietas restritivas, então, que a gente tira o glúten, a lactose, sem uma recomendação médica, sem nosso organismo realmente precisar disso, essas pessoas que tiram, elas conseguem ter uma alimentação saudável e equilibrada? Não, elas não conseguem ter uma alimentação saudável e equilibrada. A não ser que você passe a tomar suplementos, né? Ver o que você não está comendo aqui e
substituir por cápsula. Mas aí, qual que é a vantagem, né? Tomar um leite acho que é muito mais gostoso que ingerir uma cápsula. Patrícia, obrigada pela sua entrevista, foi muito esclarecedora, deu para tirar dúvidas de todo mundo lá de casa. Eu é que agradeço. E o Vida e Saúde fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!